Então eu também cheguei com a minha tese de investimento. Também cheguei para entender ali como que eu posso agregar, né? Não é só participar de um programa, é isso. Acho que no meu caso é muito mais falar assim, poxa, é mais uma oportunidade para apoiar mais empreendedores e aí ampliar a rede, ampliar oportunidades também para que mulheres apresentem, para que a gente tenha. Então eu acho que tudo isso também é uma dinâmica interessante. Muito boa tarde! Estamos aqui com a Cláudia Rosa, investidora, conselheira, empreendedora também, né? Porque tudo Também, isso também. são empreendimentos da nossa Não vida. tenha dúvidas. E também Shark Tank convidada da 9ª temporada. Muito obrigada. Prazer em ser sua host. Eu nunca fui host, então é uma experiência nova para mim também. Mas conta um pouco de você, se apresenta, acho que é importante. Que bacana, Ingrid. Primeiro, que ótimo, né? Que honra estar aqui, você sendo host. Eu sou a Cláudia Rosa, eu comecei a minha carreira em empresas como PwC e IBM. Eu realmente me desliguei, pedi demissão da IBM para empreender. E eu empreendi, eu construí alguns negócios. Primeiro eu tive um negócio no e-commerce, depois eu tive um negócio no mercado imobiliário. Paralelo a isso, eu fui conhecer lideranças femininas, conheci Rede Mulher Empreendedora, Grupo Mulheres do Brasil, fazia muitas mentorias. 2014, conheci startups, me apaixonei por startups, comecei a fazer mentorias focada realmente para apoiar todas essas startups. Em 2016, eu comecei como investidora realmente, foi o meu primeiro cheque na Anjos do Brasil, onde eu sou membro até hoje. Depois eu fui para a Bossa, que é a Bossa Nova, que agora é a Bossa Invest, Sororité, enfim, faço parte de outras redes. Mas a minha jornada realmente é muito focada em agregar para os empreendedores. Então, acho que a minha experiência do mundo corporativo e a minha experiência também como empreendedora é realmente saber as dores. Isso, na verdade, não é fácil. Não é fácil, né? Você sabe muito bem disso. Então, eu acho que tudo isso contribui bastante para que eu faça um excelente trabalho, ou busco realmente uma excelência apoiando essas startups, esses empreendedores. E o Shark Tank veio um convite esse ano, no começo do ano de 2024, veio um convite para fazer parte da banca. Foi muito bacana que eles estavam procurando um investidor anjo, procurando uma pessoa que realmente já tivesse uma bagagem para fazer a validação ali, para conduzir, né, com uma experiência. E eles ficaram super felizes de ser mais uma mulher. Então é tão bom quando a gente escuta isso, né? Que às vezes a gente estava selecionando uma pessoa e veio o teu nome e a gente ficou super feliz de ser uma mulher e com bastante atuação. Então, Shark Tank, eu gravei alguns episódios. Gravei acho que 8 episódios. E foi uma experiência muito bacana. São coisas diferentes, mas no fundo estamos falando de pessoas. E aí, E de realmente, empreendedores, de né? pessoas, de empreendedores, de sonhos. É. Então, isso é bacana. E fora isso, eu trabalho muito com a questão da liderança feminina, né, Ingrid? Eu sei que você também. Eu acho que, assim, quando eu comecei como investidora, eu era praticamente a única mulher em muitas reuniões, né? Eu sempre falei com a Maria Rita, eu vim no dia errado, só tem homens. Aí no outro mês só tinha homens. Então, quer dizer, eu fiz um trabalho aí de realmente me motivar, dar continuidade para eu conhecer mais, para eu realmente agregar, que era o que eu realmente gostava, e realmente incentivar mais mulheres e que mais pessoas também olhassem mulheres com esse potencial para fazer parte do ecossistema. Então foi uma experiência boa. Muito boa. Que legal. Porque, como você falou, é diferente, né? E assim, o Shark Tank em si tem uma aura, né? Que todo mundo quer entender com profundidade como é que faz para você participar, né? Então, principalmente eu que estou do lado dos empreendedores, então tem aquela coisa, né? Ó, o Shark Tank, como é que a gente chega lá? E aí eu queria te perguntar, assim, como é que se prepara um pitch para ir para o Shark Tank? Para ser selecionado ou, de fato, para apresentar? O que você acha que é um pitch matador pensando nesse contexto de Shark Tank? Pensando num contexto de Shark Tank, é apresentar muita segurança. Se preparar mesmo. O processo de seleção no Shark Tank é como outro processo para qualquer uma outra rede, enfim, Qualquer pitch, qualquer né? pitch que você precisa realmente ter.
Mas no Shark Tank você tem 2 minutos ali para apresentar. E nós, Sharks, nós não temos nenhuma prévia. Eu não recebo antes nenhuma informação, ninguém recebe nenhuma informação de quem é o empreendedor, quem são os negócios ou qualquer outra. Então, assim, é aquele primeiro contato, é aquela primeira impressão. Então, você traz... E o programa, ele já prepara, ele já passa todas essas dicas. Então, o empreendedor, ele tem que demonstrar muita segurança e também saber as respostas. Não adianta, tem que saber números, tem que ter consistência naquilo que está falando, porque não vai ter um tempo depois. É ali, né? Então, eu acho que, assim, preparar isso de uma forma e demonstrar bastante segurança já é meio caminho andado para um Shark Tank. Nossa, muito legal. E tem um fator também, não sei se você concorda, que eu, por exemplo, me sinto uma pessoa segura quando vou apresentar, principalmente quando você vai apresentar o seu sonho, né? A sua empresa, a sua startup e tal. Mas tem o fator câmeras, né? Intimida, né? Então, eu fico pensando, assim, além de ser uma pessoa confiante, você ainda tem que ter esse traquejo para se sustentar o personagem. Verdade, mas você sabe que isso também foi uma questão muito importante para mim, porque eu também tenho meu podcast, onde eu falo com bastante pessoas, eu participo de palestras, mas ali é uma equipe gigantesca, são 100 pessoas, né? E são câmeras, e enfim, você realmente tem essa produção toda, então você tem que manter o foco. Então, os meus primeiros, os primeiros episódios que eu participei, eu acho que todos, né? A gente realmente, mas realmente dá esse friozinho na barriga, você tem. Mas eu acho que como você conhece bastante, como você quer contribuir, eu acho que você mantendo o foco e realmente fazer aquilo que você gosta, que você conhece, eu acho que isso aí tem uma vantagem. E você sabe que, assim, eu tenho uma teoria de vida, né? De você se colocar em lugares desconfortáveis. E eu acho que é um pouco isso. Se você sentir o friozinho na barriga, é porque você está aprendendo, você está abrindo um pouco a sua mente, é uma experiência nova, seu cérebro vai fazer novas sinapses, né? Concordo. Então, é muito legal. A gente tem que buscar mais coisas que deem aquele friozinho na barriga. Mas a gente gosta de fofoca, né? Quem não gosta? Quem não gosta? E me conta. Meu Deus. Eu não sou muito boa de fofocas, Mas é uma fofoca enfim. do bem. Mas eu não sou muito boa mesmo de fofocas, mas o que eu sei eu falo. Boa. Tem alguma estratégia para impressionar os Sharks? Para impressionar os Para Sharks? impressionar, sim. Eu sei, tem essa questão da segurança, eu acho que você tem que sustentar ali naqueles 2 minutos. Mas tem alguma coisa que você percebe que, pô, é matadora? Tem. Quando você conhece o Shark, se você estudou um pouquinho sobre o Shark, se você sabe alguma coisa dele ali, na hora do teu pitch, você coloca o Shark já fala, opa, é comigo. E aconteceu isso várias vezes, várias ocasiões. Então, eu acho que isso é bacana. Então, eu acho que isso é muito bacana. E assim, tem empreendedores que vão lá fazer pitch e a gente fala, poxa, perguntou pro fulano, olhou pro fulano, então quer dizer, assim, é quase imperceptível alguns, e alguns são diretos mesmo, falam assim, eu vim aqui porque eu gostei do fulano, eu tinha um sonho de apresentar, já direciona, aí é tudo bem. Mas tem essa questão que é muito bacana. Poxa, e faz muito sentido, né? Porque, por exemplo, quando você está numa área comercial e vai fazer um pitch de vendas, ou quando você está buscando uma posição em alguma empresa, né, um emprego, o que todo mundo fala é: conheça seu cliente, conheça a empresa que você está pleiteando, e agora, com essa experiência, né, que você está falando, conheça o seu Shark, né? Conheça o seu Shark. Você não precisa ter uma preferência, mas eu acho que é importante você ali entender todos eles. Eu também né? concordo. Tipo, isso é muito psicologia meio comportamental, né? Eu também concordo, porque se você direciona, você já meio que os outros já falam, não é comigo, que é só o fulano, né? E quando você trabalha algumas questões e você fala, poxa, ele foi esperto, que é diferente, ele foi esperto. Que aí você não descartou os outros Sharks, você criou uma oportunidade e a gente sabe o quanto que realmente aquele empreendedor foi esperto para conduzir isso. E isso é uma coisa interessante também, porque
tem uma outra coisa que a gente fala muito no mundo do empreendedorismo, que é, cara, você tem que escolher os seus sócios, né? Dinheiro não é tudo igual. Não, Então, assim, sabemos óbvio, disso. acho que você pode ir com essa mente aberta e entender cada um dos Sharks, mas acho que é importante fazer esse trabalho de casa mesmo, para entender quem é ali a sua persona, né? A sua persona ideal de investidor, para que tudo dê certo. Porque uma coisa que o meu advisor, né, o Uri, fundador do Waze, ele tem um livro que é Se Apaixone pelo Problema e Não pela Solução, Exato. e ele fala muito isso, né? É uma longa jornada, é uma ultramaratona empreender. Então, você tem que escolher bem os seus sócios, assim como você escolhe os seus cofundadores, você tem que saber com quem você quer trabalhar no dia a dia, você também tem que escolher os seus investidores. Não tenha dúvidas, eu acho importante. E o fato de ter tido a coragem de ir num programa como Shark Tank, que é um reality, Sim. vai se expor, vai apresentar teu negócio, vai no risco, né? Você tem que ir com uma estratégia também. Acho que esse é o ponto interessante. Você tem que ir com uma estratégia. Uma estratégia, por exemplo, de apresentar a sua marca, apresentar o teu produto, colocar a sua logomarca, ir com uma roupa onde realmente tem a ver com o que você está apresentando, né, com sua marca, sua brand. Porque se nem o Shark, né, Tá apaixonado pelo concordar... business dele. Não, se nem o Shark não gostar do negócio, pelo menos ele fez uma estratégia de branding. Sim, isso Que eu sim. acho que ele Verdade. pode depois usar isso para falar, poxa, fui no Shark. E acho que isso também é um ponto que eu até conversei depois algumas pessoas que vieram conversar comigo, empreendedores que passaram por outras edições, falaram realmente o quanto que até no processo de decisão depois, eles desistiram de receber o cheque porque iam comprometer muito o cap table. E eles resolveram trabalhar muito mais aquela imagem do Shark, ganhar clientes e ganhar mercado. E eu fiquei muito feliz com isso. Eu falei assim, é isso mesmo, isso faz sentido. Falei assim, mas em alguma oportunidade a porta vai estar aberta com aquele investidor ou com aqueles investidores. Mas no momento eu vou trabalhar minha marca. Então é isso. Então, quer dizer, são estratégias que você tem que criar como empreendedor. Você vai falar, poxa, então acho que também fica até mais uma dica aí, né? Total. E agora vamos falar sobre a parte de negociar com o Shark, né? Pois é, pois é. Me conta um pouco, assim, como negociar com o Shark, mas aí já olhando a estratégia de investimento mesmo, a questão do cap table, a questão do ticket, pô, de ter essa maturidade de falar, não faz sentido agora, pelo que vocês me ofereceram, mas deixar essa porta aberta e ir atualizando. Como que é essa estratégia com relação ao investimento, ao investidor? Para mim também era uma novidade, né? Porque eu não tinha conversado, não tive esse tempo de conversar com Sharks para saber a dinâmica de cada um. Mas como eu já sou investidora há muitos anos, eu acho que não é muito diferente. Depois eu vi. Então, assim, quando o Shark ele decide investir, ele fala ali no programa que ele está investindo, ele assinou um compromisso. Mas depois disso tem que fazer toda a análise, processo de due Claro, diligence normal, confirmar as informações, né? é o básico. É o básico, então isso tem que ser feito. E esse processo de negociação, ele continua. Então, assim, tem alguns empreendedores que eu com a expectativa que acabou o programa, quando o programa, principalmente quando ele vai para o ar, na semana seguinte, né, já conseguiu o investimento. Tem esse processo. Então, é normal quando qualquer processo de investimento. Cada Shark tem o teu time ou a tua empresa que faz esse processo de análise. Eu acho que muito mais, e eu tenho percebido isso pelos Sharks que são ótimos, né? A Carol tem é, um centro de serviço compartilhado, onde ela trabalha muito isso com a dinastia. O Sérgio está junto com a Carol nessas análises. O Semenzato tem a estrutura dele. Enfim, a Monique também criou a estrutura dela para isso. Então, assim, a ideia realmente é apoiar, é agregar, é que tem investimentos. E eu acho que esses investimentos que são feitos e são justamente para agregar e trabalhar a tese. São Semenzato, ele tem uma tese. Se chega lá alguma coisa que fora da tese dele que encanta ele, é interessante. A Carol também tem, então todos têm. Então eu também cheguei com a minha tese de investimento. Também cheguei para entender ali como que eu posso agregar, né? Não é só participar de um programa, é isso. Acho que no meu caso é muito mais falar assim, poxa, é mais uma oportunidade para apoiar mais empreendedores e aí ampliar a rede, ampliar oportunidades também para que mulheres apresentem, para que a gente tenha
Então, eu acho que tudo isso também é uma dinâmica interessante sobre investimento. Boa. Muito estudo, né? Muito estudo, né? Tem que estudar, pessoal. Não é só saber muito do seu negócio, mas você tem que saber também todos esses outros mundos que existem e também para você fazer as suas escolhas certas, né? E agora vamos passando nessa esteira. Foi selecionado, chamou a atenção do programa, apresentou, chamou a atenção do Shark e recebeu o investimento, vamos supor. E o pós-Shark? Então, como é que é essa relação, né, dos Sharks com os empreendedores? Tem muita interação no dia a dia? Não tem? E se tem as duas coisas, né? Porque eu acho também que cada um dos investidores tem o seu perfil. Como é que você explica um pouco para a gente essa dinâmica pós-investimento? Tem bastante interação, Boa. né? E eu vejo também os Sharks participando bastante da estratégia, da validação da nova estratégia com aquele investimento, ou apoiando ali para fazer algumas revisões, por exemplo, o tamanho do mercado, ou clientes. Então, eu vejo muito isso, né? E eu estou atuando com as minhas investidas dessa forma. O que acontece é o seguinte, cada um tem o seu momento. Então, quer dizer, se a empresa não está madura e não está pronta para receber o investimento, não adianta você ir para o próximo passo, que é trabalhar estratégia, criar relacionamento, criar network e oportunidades. Então, se você vem nessa dinâmica como empreendedor e passa por essa esteira e passa por essa fase, é interação. E eu vejo, assim, muitos casos de na Polinário, de Semenzato e outros que têm esse relacionamento com muitos empreendedores. No meu caso, as minhas investidas, a gente tem se falado praticamente toda semana. Criamos um modelo também de cadência para acompanhar, trouxe para os eventos. Então, eu acho que isso tem que acontecer, né? Eu acho que no dia a dia, não é realmente só colocar o dinheiro, é realmente apoiar para que tenha crescimento e que tenha realização ali no negócio. Não, super. Mas não são todos os negócios que conseguem investimentos, tá? Acho que Não, esse acho que processo isso de tá due claro, diligence, né? acho que, sei lá, acho que pelo menos uns 50% aí do que passa pelo programa, provavelmente não está maduro para receber, pelo menos naquele período ali. E não adianta ficar chateado, gente. Não adianta. Tem que se preparar antes. É Tem que se isso, preparar antes. exato. Mas tenta olhar com um olhar positivo, pelo menos teve essa oportunidade de mostrar. Muitas vezes, poxa, você descobre nesse processo que você estava indo para o caminho errado, e aí você consegue, de fato, fazer essa empresa escalar exatamente porque passou por toda essa jornada Shark, né? Então, tá tudo bem, gente, é tudo aprendizado, tudo vale a pena. E o que você acha que são os erros mais comuns, assim, que você olha? Valuation. 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 Um dos erros mais comuns. E é um erro quase que fatal, né? Porque é a partir do valuation que o Shark vai falar sim ou não. E ali, se vem com valuation completamente errado, toda a conversa vai ser em torno de uma base não fundamentada. Então, valuation é um dos principais pontos importantes ali. Um outro erro é quando o empreendedor ele não consegue falar da operação dele, não consegue falar do mercado dele, né? Mas o principal realmente é o valuation. E vamos lá. Qual foi a lição mais importante que você, Cláudia, aprendeu nessa experiência Shark? Poxa, acho que eu tive algumas lições aprendidas, né? Essa interação e o que acontece no meu caso? Eu sempre investi através de redes. Então, as minhas redes, elas que faziam A todo o infra processo, toda, né? né? Toda a infra. Eu tive que construir aqui e fazer. E aí você vem no Para caso seguinte. participar como convidada, hein, Para participar pessoal? como Olha a convidada. responsa. Extremamente responsável. Então, para mim, lições aprendidas. Porque, por mais que eu queira investir, tem que ver o seguinte, muitas vezes o dinheiro atrapalha o investidor. Então, de que forma que eu posso ajudar? Então, criar tudo isso, saber fazer essa análise, para mim, uma lição aprendida muito grande. Eu já sabia, já conduzi alguns,
Mas criar isso e trazer isso com profissionalismo para minha rede, para o meu time, foram várias lições aprendidas aí. Boa. A gente já tá quase chegando no final, mas eu quero saber se você puder abrir, obviamente, você investiu? Investir. E deu certo no do diligence? E deu certo, Que bom. olha que bom. Um deu certo e o outro tô aguardando ainda a finalização, ainda em né? processo de Vai due ter uma diligence. alteração, mas tá indo super bacana. Eu tive muita sorte. Dizem por aí que tem algumas pessoas que não gostam de falar que sorte existe, né? Eu acho que existe. Mas ela não vem sozinha, Não, entendeu? não. Mas é bom. quando Muita você tem- experiência, né? lógico. Mais de 3.000 lógico. mentorias. Então, quer dizer, quando eu ouço o Feeling, pitch, eu né? falo, nossa, né? Acho que Eu brinco que o feeling ou intuição que a galera Intuição. fala, na verdade é a AI do nosso não cérebro, é por aí. que já vai processando e vendo, pô, eu já passei por isso, então você vai, né? Você vai criando Você vai isso, criando. né? É o machine learning do seu E outra cérebro. coisa, tem o que é dito e tem uma leitura daquilo que não é dito. A leitura corporal. E que só a gente sabe. Só a gente sabe. A experiência traz E eu isso. acho que mulher é melhor nisso, tá? A mulher é ótima nesse. E eu acho que a gente tem que usar isso ao nosso favor para fazer negócio Pois também. é, né? Então, Também acho. eu- Fica a dica para as mulheres. Exato. É a nossa vantagem competitiva. Eu acredito. E agora, para finalizar, estamos chegando, infelizmente, próximo do final. De dicas gerais, assim, né? Então, para esses empreendedores, sobre os Sharks, ou sobre o que você quiser no final do dia. Estamos aqui no evento do Case. Eu sempre recomendo para os empreendedores participarem de eventos. Se exponha, né? Se exponham. Procure participar com o stand, ou procure participar das audiências das palestras, das conexões. Esses eventos, eles são agregadores. São. Então, eu acho que como dica, eu deixo aí para o próximo planejamento dessas startups, desses empreendedores Venha que pro Case. participem. Não, mas é ótimo você falar isso, porque assim, eu estou com uma fintech nova e a gente participou já de 2 eventos. O Case é o segundo, mas a gente ganhou um stand no Startup Summit do Sebrae lá em Florianópolis, né? A gente não tinha nada. Nada de nada de nada. Mas ganhou um stand. Então a gente vai, fez brinde, fez camiseta e criou um form para as pessoas já se cadastrarem como se fosse um MVP da lista Aí, de espera. Que maravilhas. Só que foi muito interessante porque a gente pôde validar o tom de voz com os clientes. Então, como é que a gente se apresentava? E uma das coisas que a gente validou foi, quando você fala sobre Open Finance, as pessoas não fazem a menor ideia. Então, a gente não Ainda, né? usa mais Ainda. Open Finance agora, quando a gente fala sobre o nosso produto, porque a gente É validou distante. que as pessoas não sabem o que é, então não faz sentido falar. Então, assim, os eventos são muito importantes para você ir validando as coisas que você está planejando antes delas ficarem prontas, porque aí você consegue Super dica. ajeitar antes, sabe? Super dica também. Então, se exponha. É Se exponha. importante você se expor, Trabalhar brand. porque Não você antecipa muito problema que você vai ter mais à frente. Concordo. E com um custo baixíssimo. Baixíssimo, porque, por exemplo, a escalabilidade de um evento não é muito grande. Você não vai atingir 600 mil pessoas. Então, com um fórum super pequenininho, você já vai ali azeitando muito da sua estratégia, do seu tom de voz, vai fazendo networking, vai se posicionando no mercado. Conhecendo a Então, dinâmica do evento é super Para importante. mim, assim, evento é muito importante. Eu sei que a gente tem muito evento hoje em dia, né? Tem muitos. Dá pra Tem que Isso é bom selecionar. que dá pra você escolher. Exato. Dá pra escolher a Selecione. cidade, dá pra escolher os investidores, dá pra escolher, enfim, audiência. Tem uma estratégia, eu acho que tem que ter Tem uma que ter. estratégia. Separa um pouco o budget ali, mas se joga. Se porque eu acho que joga. vale muito a pena. Se Excelente joga. dica. É isso. Muitíssimo obrigada. Amei nosso bate-papo. A minha estreia como host. Muito obrigada. Com a Shark. Olha a responsabilidade. Seja, te cuitas, você é ótima. Muito obrigada, viu? Obrigada a você, Um querida. beijo. Tchau, gente. Tchau, tchau.